Gravando. Cadeira elétrica volta, né? Online. Mas esta gravação, não sei quanto vai durar. E pouca coisa sei a respeito do que vai conter. Vai estar compô-la, né? Vai estar contido nela. Pouquíssima coisa eu sei. Eu sei que o assunto mais importante é o sentimento religioso, o comportamento religioso e a religião. Tantas confusões há em torno disso, né? Quanto tempo, né, que eu passei na minha vida sem entender o significado da verdadeira religião. Vamos ver aonde o Senhor vai nos levar, né? Estou sentindo a necessidade de agregar mais essa gravação de vídeo. Estou agregando. Porque a necessidade existe, né? Num ponto ou em vários pontos. Deus é quem sabe para onde Ele vai direcionar mais a evidência dessas palavras seladas. Estão seladas com Deus, está tudo selado em Deus. Tudo está selado em Deus. Antes do Senhor criar qualquer coisa, tudo era Ele. Ele é tudo. Né? Hoje, se eu pensar, imaginar, usar minha imaginação, e o nada, o vácuo, lá onde não existe absolutamente nada, lá onde não existe absolutamente nada, é mais onde existe Deus. Aquilo ali é a essência de Deus. Porque se não tem nada para contaminar aquele lugar, está purificado. É o Espírito de Deus que ali se encontra, né? Que é invisível aos nossos olhos. Mas não é porque não existe, não faz sentido, não tem nada. É apenas que é invisível aos nossos olhos. O átomo era invisível, hoje não é mais invisível. Continua sendo aos nossos olhos. Mas a ciência e tecnologia já alcança recursos para visualização do átomo e todas as suas partículas. Poucas coisas, né? Só onde Deus não permitiu. Onde existiu o decreto dele para o homem não entrar, não é? O homem não entra. Como está escrito, se o homem subiu aos céus e ali fizeram os seus ninhos, dali os derribarei. Assim o Senhor permite. Mas depois o Senhor recoloca as coisas dentro das limitações por Ele traçada, pelo seu plano divino e santo, para que nada venha violar, para o bem da sua própria obra, da sua própria criação, para o bem de todos, né? E o aperfeiçoamento de todas as coisas chama Jesus Cristo, né? O Espírito Santo que habita no coração do Senhor Jesus Cristo é a perfeição de todas as coisas. Para isto que tudo foi criado e que já estava com Deus. Então, de uma forma, quando Deus era apenas Deus, não existia o Senhor Jesus, não existia o seu Filho, né, para quem Ele fez todas as coisas, o seu Filho já estava com Ele, apenas não havia sido criado por Ele, né? Ele existia ali, vamos dizer assim, de uma forma teórica, tudo existe dentro de Deus desde o início. Deus é tudo, Ele apenas está criando a seu tempo. Tem coisas que Deus não criou ainda, elas ainda não existem. Aqui na Terra, por exemplo, não existe ainda vamos dizer assim, uma nave espacial que ela alcança os planetas, vai até os planetas. Não existe ainda recursos ainda, né, tecnológicos, e muita coisa nem vai existir. Está a mão de Deus na frente. Mas já estou com 4 minutos, palavras seladas, sem muita coisas, né, sem estar
nos níveis de consciência do ser humano, né? E estão selados ao entendimento. A palavra selados são coisas que nunca surgiram na mente de nenhum ser humano, nem na minha que estou falando. Muita coisa que eu estou falando agora está surgindo agora, o Senhor está revelando nesse exato momento, né? Mas a necessidade, né, que eu abri este áudio é a religião. Tantas religiões, né? Mas vamos lembrar que quando o Senhor Jesus veio, Ele não deu nome para nenhuma, né? Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. A religião é a verdade. Então eu preciso estar religado com o Senhor Jesus, religado, esse que é o termo correto. Que pela desobediência eu fui desligado. Tudo estava ligado em Deus. Pela desobediência de um querubim, tudo foi desligado. O homem, a obra de Deus, foi arrancada com violência das mãos dele. E foi desligado. Esse que é o termo. Como uma alma pode estar religada? Se ela andar na verdade. Mas basta andar na verdade. Eu posso pertencer ao espírito mundano e ter o dom de Deus de praticar a verdade e não a mentira. O dom da honestidade. Eu posso ter o dom da honestidade e ter Deus dentro de si. E não está religado. Eu nasci sob o pecado. Eu sou nascido sob o pecado, sob a conjunção carnal. É o espírito mundano quem governa a carne. É o egocentrismo instalado na mente, de onde vem toda a procedência de todo o mal. É quando o homem começa a pensar, a raciocinar, a buscar soluções para os problemas. Não é verdade? Mas neste caminho que o homem seguiu, se opondo ao caminho traçado por Deus dentro do Éden, é o caminho da oposição, é o outro. Deus está governando. Deus está governando esta caminhada do homem pelo caminho da oposição, pelo caminho do seu egocentrismo, que é o espírito mundano instalado. Deus está gerando os filhos dele, porque ele se mantém Deus. Continua sendo Deus, com egocentrismo, sem egocentrismo, com o inferno, com trilhões de infernos, Deus continua sendo Deus. Adão continuou sendo gerado, ele continuou gerando o Senhor Jesus, com mais dificuldades, lógico, com muito mais dificuldades, que estavam no plano ali original. Já estamos com 8 minutos, eu vou até 14 minutos. Então é assim, muito mais dificuldades, e levou os 4.000 anos. Quantos anos levaria ali? Deus dominando os pensamentos, o poderoso amor de Deus dominando o espírito, dominando os pensamentos, né? E sendo o sentimento soberano, porque ainda é o sentimento de fé, é o sentimento soberano. Eu posso contrariar minha fé, viver num verdadeiro sofrimento interior, que meu comportamento contraria as coisas que eu creio, né? Creio no Senhor Jesus, creio na verdade, amo na verdade, pratico a mentira, vivo na dor e sofrimento. Violentando Deus, violentando o Senhor Jesus e violentando o sentimento da minha alma. Eu estou sendo gerado dele. E quero viver em paz. A minha alma andar na contramão com o carro, bato em todos. Na verdade, quando o meu comportamento estiverem de acordo, compatíveis com o meu sentimento de fé, aquilo que eu creio, acredito, não aquilo que eu raciocino por certo ou por errado, é o meu sentimento de fé, pode até crescer, amadurecer, desenvolver, mas eu tenho que andar de acordo com ele.
Ele que é o que governa todos os demais, absoluto, soberano. Ele governa todos os demais sentimentos. É o sentimento de fé. Então eu sou religioso se eu estiver religado a Deus. Se eu recebi, eu posso ter Deus, posso ter os dons de Deus, né? Posso estar na melhor religião do mundo e posso viver no maior sofrimento, que não sou religioso, meu comportamento é que é o atestado, né, dessa realidade. É o meu comportamento, não é o que eu falo, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. As tribulações fugirão da minha presença. Enquanto elas estiverem às minhas voltas, é porque eu estou sendo moldado e modelado por elas, que é a mão de Deus. Eu estou andando em colisão com a vontade de Deus, com a minha fé, com o meu sentimento, né, maior, né, com o meu sentimento que governa todos os demais, tudo em mim, todo o meu ser. Então, o dia que eu estiver compatível com isto, e eu receber o Espírito do Senhor Jesus, né, que veio com ele trouxe do céu esse Espírito. Eu estou religado. Pelo batismo eu recebo ele. Pela promessa do Espírito Santo em evidências de nova língua, eu recebo ele. Existem várias vias de receber esse Espírito. Às vezes não passei pelo batismo, mas já tenho esse Espírito. O Senhor Jesus é poderoso. Como ele disse àquele que estava do lado na cruz, comigo hoje ainda estará no paraíso. No entanto, o Senhor foi para o Hades, não foi para o paraíso. Mas o Senhor Jesus é o paraíso. Ele também foi para o Hades junto com o Senhor Jesus. Ele não precisou passar por nada, ele estava com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava pregando lá o Evangelho aos espíritos que estavam presos no egocentrismo, nas prisões espirituais. Se levou após a morte algo de Satanás, como poderá entrar no céu se Satanás está expulso de lá? Então o Senhor Jesus foi ao inferno pregar o Evangelho aos espíritos em prisão da mentira, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, qualquer prisão espiritual. Uma só basta para que a morte tivesse poder. Ele não voltasse à vida que ele perdeu lá no Éden. Então, palavras seladas. Hoje colocou o que é religião em ordem na minha mente, organizou. Se eu estiver religado com Deus, eu sou uma pessoa religiosa no meu comportamento. Eu posso estar com o sentimento religioso religado e viver em rota de colisão com o meu próprio sentimento. Então, viver no sofrimento, não sou religioso, sou irreligioso. Eu estarei religado a Deus se eu receber o Espírito do Senhor Jesus. Eu posso estar religado com Deus, qualquer obra que eu pratico, em contato consciente com o Espírito dele, se a obra for dele. Mas para eu estar religado, pronto para herdar o reino da glória, a minha alma está em segurança. Eu preciso ter o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Próximo áudio.